Oi galera, tudo bem? Hoje segunda-feira, diferente do normal, que a gente faz as nossas lives na sexta-feira. Hoje eu tô aqui para trazer uma live informativa para vocês. A gente tem um amigo, né, um parceiro de profissão, Ismael Oliveira, que me mandou uma mensagem pedindo que eu mostrasse mais exercícios para alongar os isquiotibiais, porque ele acaba encontrando um pouquinho de dificuldade de variar, né? E a gente sabe que muitas das pessoas que a gente tem no nosso estúdio e até nas aulas online tem muita dificuldade de alongar os isquiotibiais, a musculatura posterior, né? Das nossas pernas. E aí eu resolvi parar agora, que tive um intervalo de 1 horinha, falei, vou gravar, fazer uma live rapidinho para mostrar algumas variações de exercício no solo, porque a gente está dando muita aula online, então eu vou mostrar no solo. Amanhã, à tarde, no meu intervalo também, eu vou mostrar para vocês usando um rolo. Na quarta-feira eu mostro usando uma overball, então tem muitas possibilidades. E depois eu vou mostrar nos equipamentos também, no Cadillac, na Onda Chair, no Reformer, as variações que a gente tem de exercícios para alongar essa musculatura posterior da perna, né? Os isquiotibiais, os ilhos, né? Pessoas chamam de vários nomes diferentes, né? Então a gente vai mostrar algumas variações para vocês aqui. Eu coloquei uma cacheta porque ajuda a posicionar o aluno. E uma coisa importante que a gente não pode esquecer, que para alongar os isquiotibiais, o mais importante é a gente manter a pelve na posição neutra. Então isso acaba dificultando muito, porque muitos me perguntam, Ivana, mas quando eu vou alongar, o aluno não fica na pelve neutra. E realmente o aluno que está começando com o Pilates, ou até que está numa aula online, é muito complicado a gente colocar ele na pelve neutra. E até falar sobre a pelve neutra para ele é muito complicado. Ele não sabe o que é. Então a gente tem que usar comandos verbais. Lembrando que comando tátil, que é o que ajuda tanto para manter a pelve neutra, a gente não tem. Então comando verbal, posicionamento, acessórios que a pessoa tem em casa que acabam facilitando. Essa cachetinha a gente pode estar trocando por uma cadeira, tá? Então ao invés de usar a cacheta, usa uma cadeira e coloca o aluno sentadinho na cadeira também, dá para fazer tranquilamente. Ou se ele tiver, de repente, tem pessoas que tem, né, tipo não é um puffzinho, um puffzinho também, se é duro, né, tem uns puffs que são duros, eu adoro trabalhar com puff, também dá. Então se é uma aula individual, personalizada, online, a gente pode estar utilizando o que ele tem em casa, pergunta para ele se ele tem um puff, se ele tem uma cadeira mais baixinha, se ele tem uma cadeira de repente do filho, né, se tem filho pequeno, a gente tem que se reinventar, o importante é se reinventar. Tá? E não ficar com ela, não vou fazer, tô preocupado, o que ele vai achar? Não, tá? Então vamos alongar os isquiotibiais nessa posição sentada, ó. Tô sentada aqui. Normalmente, como é que o aluno senta? Assim. É natural. Vai olhar pelo vídeo, pelo telefone, eu vejo as minhas aluninhas, chega a me dar uma palpitação. O que a gente vai pedir para ele? Vamos começar com que exercício para ajustar esse padrão. Adianta pedir para ele, põe a tampa da tua cabeça lá pro teto, mantém o teu corpo nessa posição, abre o peito, empina o bumbum. Ele vai ficar um pouquinho e ele já vai sair. A gente precisa dar para esse aluno um pouquinho mais de mobilidade na coluna vertebral dele, um pouquinho mais de conexão com o centro, para que ele consiga ficar nessa posição para alongar. Normalmente a gente prefere iniciar alongando e depois ir para os exercícios. Mas o ideal é a gente alongar aquilo que realmente vai facilitar para o nosso objetivo. Então, nessa situação, se o aluno não consegue ficar na pelve neutra, o que eu preciso? Eu preciso melhorar a mobilidade da coluna vertebral dele e colocar força no centro para ele se manter na posição. Então, a minha sugestão começa com uma báscula de quadril, paradinho nessa posição. Solta o ar, puxa o ar. Solta o ar, puxa o ar. E depois começa a trabalhar um pouquinho de extensão da coluna também para ficar confortável para ele se manter na pelve neutra. Então pede para afastar um pouquinho as pernas, pede para ele abrir o peito, olhar lá para cima, abre o peito, empina o bumbum, faz um arco contrário. Agora volta e faz a bolinha para trás. Vem para cima do ossinho do bumbum, sente o ossinho? Abre o peito, olha lá em cima, volta bem para o meio
ossinho, vai lá atrás. E se ele falar, não estou sentindo o ossinho, pede para colocar a mão para sentir o ossinho. Depois que a gente fez esse trabalho, que ele já entendeu onde está o ossinho, aí sim a gente vai se preocupar em alongar, viu galera? Não adianta a gente querer colocar o aluno para fazer o alongamento específico desse músculo se ele não estiver bem posicionado, tá? Então o mais importante é o posicionamento e conseguir se manter na posição. Depois que ele se manteve nessa posição, que ele conseguiu, que trabalhou a dissociação da coluna, em flexão, em extensão e parou na posição pedindo para ele colocar o umbigo para dentro, como é que a gente faz isso? Com a respiração. Puxa o ar, solta o ar, baixa o peito e vai colocando o teu umbigo para dentro, ok. Puxa o ar parado, solta o ar, faz a bolinha. Puxa o ar parado, baixa o peito, baixa as costelas, umbigo para dentro, mantém. Puxa o ar lá no peito, faz a bolinha. Então, os comandos verbais, eles são extremamente importantes porque eles estão nos auxiliando mais do que normalmente, porque a gente não pode tocar. E aí a gente pede para ele nessa posição retinho, como ele está, com as mãos no joelho, estender só o joelho, estende, mas não pode mexer com o teu quadril, pode colocar a mão no quadril, estende, dobra o tornozelo. Muitos deles não vão conseguir nem estender todo o joelho. Eles vão manter o joelho só um pouquinho, dobrando bem o tornozelo, já vai estar alongando e muito, galera. Experimentem vocês, para vocês verem o quanto alonga. Volta, faz o outro lado. A conexão com a respiração é super importante, porque a respiração se conecta com todo o nosso corpo. Então, se você não explorar a respiração com o seu cliente, não, melhor não respirar, é online, é muito complicado, você está perdendo muito. Porque principalmente nesse momento que a gente vive, né, de pandemia, o que acontece? Ter essa musculatura acessória da respiração com uma boa mobilidade e com força é super importante para se recuperar e até para se reabilitar caso a pessoa, né, acabe tendo uma situação de contágio. Então, explorar isso nas nossas aulas, junto com os movimentos, é extremamente importante. Trocamos, fizemos a mesma coisa com o outro lado. Estende o joelho, dobra o joelho. Estende o joelho, dobra o joelho. Fez com as duas, fez com um lado, depois fez com o outro. Fazer com as duas ao mesmo tempo é complexo, não fica fácil para o aluno. Então, o melhor é trocar a posição. Fecha um pouquinho as pernas. E aqui nessa posição, aí tu estende o joelho, mantendo sempre a posição da pelve certinha. Bem na pontinha da cadeira, se for a cadeira, bem na pontinha da cacheta, se for a cacheta. E dobra o tornozelo. Dobra o tornozelo, estende o tornozelo. Dobra o tornozelo, estende o tornozelo. Tá fácil para o teu aluno, percebeu que ele está conseguindo se manter bem estabilizado? Tu vais pedir para ele abrir o peito dele e trazer o peito em direção ao joelho que está dobrado, puxando a ponta do pé. Puxa a ponta do pé e volta. Puxa o ar, solta o ar, puxa o ar, solta o ar. A tua evolução no movimento é correspondente à força que ele tem para estabilizar o tronco dele. E muitas vezes esse processo de ajuste dos exercícios para movimentos adequados que sustentem um padrão postural adequado se torna complexa porque o aluno ele quer movimento, ele quer se movimentar o máximo que ele pode. Só que nós, como instrutores, a gente tem que ter a preocupação da qualidade para alcançar o objetivo final mais rápido. Então a dica é, quando eu vou alongar os isquios tibiais, eu preciso estar consciente em qualidade de movimento. Mais uma vez, eu falo isso, né? É complexo eu falar isso para vocês, mas a gente não tem outro caminho. E hoje eu vivo uma outra realidade, uma outra prática, pessoas diferentes, culturas diferentes, padrões posturais diferentes, como tem aí, porque o ser humano é o mesmo, mas são padrões posturais diferentes. E o que eu posso falar para vocês? Quanto mais eu busco a qualidade na execução do movimento, mais rápido eu alcanço o resultado com o meu aluno. E aí, hoje a gente tem um ponto mais importante ainda, que essa percepção é individual. Não sou eu que vou tocar e vou ajudar o meu aluno. Ele vai ter que se tocar e se sentir e se ajudar.
com os meus comandos. Eu passo a ser apenas um guia. Então, as escolhas dos exercícios, as posições que eu escolher para o meu aluno, quanto menos, mais. Quanto menos, mais. Isso é muito importante lembrar. Todo mundo quer aquelas estéticas maravilhosas, né? A gente quer estar lá, colocar o pé lá na cabeça, fazer coisas mirabolantes. Todo mundo quer, mas isso não é um padrão de realidade, né? Os nossos clientes reais e até muitos de nós mesmos, instrutores de Pilates, não temos essa realidade. E nós temos que viver dentro da realidade do nosso cliente e a nossa realidade. Se essa realidade é dessa forma, eu tenho que trabalhar dessa forma. E adaptar o meu trabalho para aquela realidade, tá? Então essa é a minha dica hoje, que vai aí para o nosso amigo Ismael Oliveira, que tá no Instagram como Ismael Oliveira 85, eu vou te colocar aí, Ismael, para te acompanhar, no solo. Tá? Se tu quer trabalhar em casa, pode usar a cadeira ao invés da cacheta, ou pode usar um puff, o que o teu cliente tiver. E no estúdio, a cacheta. É uma ótima possibilidade, né, de trabalho para iniciar uma aula de Pilates com um cliente que tem muito pouca mobilidade nessa região dos isquios tibiais. Tá bom? Então, sucesso para vocês aí que estão me assistindo, e amanhã tem mais. Amanhã eu vou usar, acho que o rolo. Vamos deixar de surpresa amanhã. A hora que dá um intervalozinho eu entro e aí a gente vê qual acessório que a gente vai utilizar. E deixem sugestões aqui no Instagram mesmo, porque daí todos os dias que eu tenho intervalozinho a gente grava um videozinho pequenininho para ir direto para você que tá com a dúvida, tá? Beijo grande. Quem gostou, escreve aí para mim, tá? Beijo, tchau, tchau. Ai, como é que ligou?